Graça e paz, povo amado, amém? Os miúdos podem ir com a pastora Samara, em nome de Jesus. O culto hoje das crianças vai ficar, tá lotado. Aleluia. 100% de frequência. Aleluia. Amém, gente? Atos capítulo 27, por favor. Irmãos, você vai sair ou vai ficar? Nós louvamos ao Senhor, um louvor sobre que a bondade do Senhor vai nos seguir todos os dias, né? E esse louvor precisa ser uma verdade em nossas vidas, né? Atos 27, né? Já falei, né? Falei, Atos 27. E eu queria que nós adorássemos, você que já abriu a palavra do Senhor, que nós o adorássemos de novo. Aí sentadinho mesmo, o irmão Odson vai fazer, por favor. Vocês podem cantar, meninas, por favor? Obrigada, irmãs. Aleluia, Jesus. Aleluia. Isso precisa ser uma verdade em nossas vidas. Porque Paulo, aqui no capítulo 27, ele tinha essa certeza. Havia uma tempestade, mas ele tinha certeza que a bondade do Senhor estava com ele. E é isso que a gente precisa ter certeza. Que ele vai estar sempre conosco, não importa a situação. E ainda que a gente esteja errado, sabia? Que mesmo quando a gente está errado, Deus está com a gente. Porque por isso ele mandou Jesus. Então ele tem esse cuidado conosco, amém? Por favor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos sentadinho. Oh, Deus. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Declare, irmãos. A tua graça nunca falha. Você tem certeza disso? Todos os dias eu estou em tuas mãos. Oh, meu Pai, aleluia. Desde quando me levanto, Aleluia. até me deitar, Isso é uma verdade. cantarei Aleluia. da bondade de Deus. Oh, Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare isso. Tua bondade me seguirá. Não é porque você me crê. seguirá, Porque crê, muita Senhor. gente crê. Mas porque você tem fé. Te dou Isso, meu isso. ser, entrego Isso, tudo declare. aqui. Isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te Te dou. dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém, gente. Aleluia, porque ele é fiel. E aqui no capítulo 27, eu vou contar para vocês, assim, depois você pode ler em casa com um detalhezinho. E Paulo estava preso, então não foi num momento em que ele estava dentro de casa, tranquilo, não, ele estava preso. Por que ele estava preso? Porque ele confessava o amor do Senhor e ele declarava sobre o caminho, que na época ele falava assim, você está com essa seita aí do caminho, né? E Paulo foi preso. Mas nessa prisão, eu acho que dois Festos, um outro que eu esqueci o nome, eles falaram assim, olha, a gente não vê nenhuma acusação aqui sobre você. Aí Paulo, bom, aí Paulo pediu para ser assistido por Roma.
E aí, o contexto agora é a partir daí, né? No capítulo 27, ele está indo para Roma. Só que eles se organizam para ir, mas só que num período, a Bíblia fala lá sobre, no período de jejum. Aí eu fui ver, esse período de jejum era aquele período de chuva. Não era um momento propício para fazer viagem de mar, entendeu? Porque havia muita chuva e tudo. Mas mesmo assim, ninguém deu atenção ao que Paulo falou. Paulo ainda falou assim, olha gente, eu acho que isso vai ser bom para a gente ir. A gente vê lá, acho que a partir do 9, ele está falando assim, olha, isso não é muito bom a gente ir, porque é um período de chuva, então é melhor que a gente não faça essa vida. Mas o pessoal já achou, ele está querendo ganhar tempo, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e as pessoas não acreditam no que a gente está falando. Só porque a gente fala mansinho, imagina o apóstolo, né? O apóstolo fala assim, não vai por aqui. Mas ele fala assim, né? Você é apóstolo, fala assim, então eu falei para tu não ir, você estava indo por quê? Você não está ouvindo, né? Mas ele fala desse jeito. As pessoas acham que ele está falando, não, o apóstolo está falando que ele é bonzinho. Não, mas ele está falando sério. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com Paulo. Ele estava dizendo, mas as pessoas não deram crédito ao que ele estava dizendo. E mesmo assim, falando, não, vamos sim, e pá. E entraram pelo mar e começaram-se os problemas. E veio o vento de cá, e veio o vento de lá. E aí eles começaram a falar assim, vamos fazer o seguinte, opiniões. Vocês leiam esse texto, gente. Tem muita gente que dá... Já falou uma bobagem. Tem muita gente que dá opinião, sem ninguém pedir. E dá opinião errada, né? E foi o que aconteceu. Não, vamos sim, vamos fazer o seguinte. A gente tira as caixas e depois tira não sei o quê. Só opinião. Opinião. Ninguém tinha certeza de nada. Sabe aquelas pessoas que estão falando? Porque está no meio da confusão. E muitas vezes a gente está nesse meio. E Paulo está lá. E os marinheiros estão lá, os outros prisioneiros, que não era só Paulo, eram outros prisioneiros também. Aí está todo mundo lá. E daqui a pouco, o que acontece? Paulo falou assim, olha, gente, já tem quase 14 dias ou 14 dias que a gente não come, não faz nada. A gente precisa se alimentar. E nesse meio, sabe, a Bíblia vai falando que a proa começa a bater, quebra a proa, como é que ele fala? Era a proa e a popa, sabe? E bate, não sei o que, começa a quebrar, era a hora do naufrágio. E aí eu fui ver o que era a proa. A proa é a parte da frente do navio. E essa parte da frente aponta a direção do movimento. Qual é a função dela? É cortar as ondas, garantindo um bom desempenho do barco. E a popa, a parte de trás, a função é controlar a direção. Aí, gente, a coisa está tão assim tumultuada, sabe? Que está batendo de um lado, batendo de outro, que eles estão chegando perto de uma ilha. Aí eles falam assim, vai chegando um banco de areia. Aí eles ficam desesperados, começam a tirar até as partes do navio. Eles entram em desespero. E Paulo falou assim, olha, gente, vamos nos alimentar. Ninguém vai morrer essa noite, porque diz que antes, o pessoal já estava perdendo as esperanças. Em meio a essa confusão, o povo já estava... E eu, assim, no que eu li, eu acredito até que Paulo deve ter ficado assim meio, cara, eu acho que a gente, não sei se a gente vai chegar lá onde tem que chegar, não. Mas o Senhor sabe quando a gente está perdendo a esperança, que a gente não está aguentando. Aí foi quando o Senhor mandou o anjo para falar para Paulo, olha, Paulo, fica todo mundo no barco, que ninguém vai... nenhum fio de cabelo de vocês vai perecer. Essa é a palavra do Senhor em meio à tempestade, gente, sabe? Em meio à dificuldade. Aí tá bom. Só que teve uma hora, gente, que eles tiram o leme. Aí eu falei, gente, o leme não é um negócio que guia. Aí eu fui ver, leme desvia de corrente de água, direciona e controla o barco. Aí, e fica lá atrás. Eu falei, ué, gente, como é que eles iam mexer se eles tiraram o que podia guiá-los? E aí você percebe que realmente esses caras aqui estavam, sabe, agindo. E eu falei, gente, quantas vezes eu já não agi assim? Em meio ao desespero, tem que fazer agora. Se deixar para amanhã, você não vai conseguir, já está perdido. Essa oportunidade é só para hoje. Meu pai, ele leu várias vezes a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas como ele leu como jornal, então aquilo eu não sei, só na eternidade que eu vou saber, entende? Porque aqui na terra eu não sei o que aconteceu com meu pai.
Mas meu pai sempre dizia assim para mim, olha, Leninha, se alguém chegar para você e falar, tem que ser hoje, então você fala assim, então eu vou perder. Porque eu não tenho tempo de decisão, de pensar. E é isso, gente. Depois que eu me tornei serva do Senhor, eu entendi que se eu não puder ouvir a voz do Senhor, eu vou fazer o quê? Então eu não posso tomar decisão nenhuma. E esses homens aqui, eles só faziam aquilo. Quando Paulo falava qualquer coisa, eles sempre eram contra Paulo. E eu fiquei pensando, em meio àquela toda tempestade, Paulo não perdeu os princípios dele. Ontem a gente estava até falando no Salmo 119, que ele fala lá, afasta a gente do perseguidor, qualquer coisa assim, né? Retira da gente as pessoas que vêm contra a gente, porque nós obedecemos os teus mandamentos. Mas só que a gente não obedece. E a gente entendeu que não é você obedecer tudo. Eu vim à igreja, eu li a Bíblia. Não é sobre isso. É eu permanecer independente das circunstâncias. Eu estou firme no Senhor que me fez e que criou os céus e a terra e que mandou Jesus para morrer no meu lugar. Essa é a grande chave do que mudou a vida de Paulo. Ele poderia ter, por um momento, perder. Falou, gente, olha o que está acontecendo. Já jogaram parte do navio, já a proa, já não sei o quê. A popa já não aconteceu. O leme já foi embora. Mas o Senhor disse para ninguém sair do barco. Então não vamos sair. E os caras queriam já pular, não sei o que, não, vamos sair. Sabe aquela turma do oba-oba? Gente, na hora que a gente está no perrengue, na dificuldade, vai ter sempre alguém falando, gente, olha, a solução é essa. A solução é aquilo que Deus já falou com você, meu irmão. E se ele ainda não falou, você vai aguardar até ele falar. Porque você está no perrengue e você não está pensando, nem eu penso. Na dificuldade não dá para a gente pensar. Numa noite onde você vai pensar, sabe que tem que resolver uma coisa na segunda-feira? Quantos de nós aqui, de repente, estamos aqui nessa noite aqui, pensando, meu Deus, vai chegar a segunda-feira daqui a pouco. Poxa, eu vim ao culto achando que nessa noite Deus ia falar alguma coisa comigo. Mas essa é a palavra, irmão. Essa tempestade daí não é para a tua morte. Não é. E essa noite, se você ficar sem dormir, você tem que se lembrar o seguinte, eu não posso ficar sem dormir. É fazer o que Paulo fez. Ele buscou a palavra de Deus. Eu não vou ficar sem dormir, porque a Bíblia diz que em paz me deito e logo pego no sono. Então aquilo que eu tenho que resolver amanhã não vai tirar o meu sono dessa noite, porque eu quero que se cumpra a palavra do meu Deus. E eu, ao ler esse texto, eu falei, Senhor, mas isso poxa, muitos de nós já sabemos. Sabe, a gente não está trazendo novidade. Mas quando eu leio Pentateuco, eu vejo que o Senhor fez isso várias vezes. Ele repetiu, ele falou em Gênesis, chegou em Êxodo, ele falou, chegou em Levítico, ele falou, chegou em Números, ele falou, em Deuteronômio, ele falou. Porque nós, não é só de esquecer, não é questão de só esquecer, é porque o embate do dia a dia nos faz... As opiniões, as falas, as instruções de outros podem fazer com que a gente mude. E Paulo aqui, ele não mudou a posição dele. Ele se sentiu até fraco, porque diz que alguns aqui, olha, lá no versículo 20, diz assim, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, vai acontecer isso, né? Quanto tempo batendo na porta, quanto tempo tentando a mesma coisa, né? Nós trabalhamos por conta própria. Existe uma parte do sistema que a gente trabalha, que desde que Lucas era um pequeno, que eu escuto o apóstolo falar que precisava fazer, e até hoje a gente ainda não conseguiu. E não é fácil isso, gente. São anos, mais de 30 anos tentando fazer uma coisa e a coisa não flui. Entra nessa parte, poxa, quase perdendo a esperança. Mas aí, havendo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer.
talvez o que falta é a comida. O que falta é a comida. E quando a gente lê lá em Reis, Elias, ele está num momento muito mal da vida dele. Ele tinha acabado de orar ao Senhor e o fogo do céu desceu. Mas ele falou, cara, chega, porque Jezabel veio para querer matar ele. Ele falou, chega, Deus, olha, eu sei, o Senhor queria me usar, tá bom, mas chega, estou cansado. Chega. E aí o Senhor enviou um anjo, gente. O Senhor hoje, irmãos. A tempestade está aí, o cansaço está aí, está quase desistindo, como diz lá o texto acho que é João, que fala, não se turbe o vosso coração, mas tem de bom ânimo. Talvez o ânimo esteja saindo pelos dedos, mas em nome do Senhor, não percamos o ânimo. Nesse momento que a gente não pode perder o ânimo. Aí Elias, quando Elias está naquela ali, já chega, Deus, não aguento mais. Diz a Bíblia que o Senhor traz pão e assa na pedra. De onde veio aquele trigo? De onde veio tudo? Tem comida do céu para nossas vidas no momento de desespero. Tem comida do céu. Porque assim, de onde não existia, Deus passou a existir para trazer alimento, para ajudar uma caminhada. Ainda não acabou, meu irmão, minha irmã. Paulo aqui, ele também foi um agente de paz. Você pode estar vivendo em guerras, em tempestade, mas você precisa ser um agente de paz. Olha só, ninguém sai do barco. Ninguém sai do barco, porque o anjo me visitou essa noite e disse que ao Deus que eu sirvo, olha, ainda testemunhou, mês do testemunho. As tuas guerras vão mostrar para muita gente, caramba, mas o irmão está desse jeito. Ele é sempre um agente de trazer paz para o outro, em meio às suas próprias guerras. É sobre isso. O Senhor, sabe, quer que eu e você sejamos agente da paz dEle. A paz dEle. Por muito tempo a gente foi agente de paz do mundo. Sabe, assim, sem fundamento. Quando eu falo do mundo, assim, sem fundamento. Que era só para aquele momento. Né? As meninas, não, vocês não. As moças que estão solteiras aqui, né? Que em nome de Jesus vão casar, amém? Amém. Ninguém vai ficar solteiro, porque esse negócio de ficar solteiro é muito ruim. É muito bom estar casado. Os meninos também. Os meninos também. Deus te achou, né, maninho? Aí, antigamente, como é que a gente pensava? Já que eu estou solteiro, já que eu estou solteira, eu vou usar esse artifício aqui para conquista. Não era assim? Mas hoje a gente tem outro artifício. Olha aqui, olha. É buscar nele, cara. A gente já buscou muito do nosso jeito e a gente só quebrou a cara, só nos demos mal. Só nos demos mal. Mas o Senhor está nos convidando para buscar nele, né? Antigamente eu queria aparecer, então botava coisas para poder, né, mostrar. Hoje não, a gente aprendeu que não é assim. Isso tudo é o que a Bíblia fala em Coríntios, né? Só para coisas visíveis que vão perecer, mas a gente busca coisas invisíveis. Senhor, eu quero, porque a gente faz na palavra, né? Senhor, meu menino, você hoje é o único aqui, não sei o irmão ali, não sei, mas assim, Senhor, eu preciso casar, né? Poderia, a tempestade do irmão, preciso casar. Aí o Senhor vai perguntar assim, mas meu filho, a palavra diz que não é bom que o homem viva só, que ele vai fazer uma adjuntora. Então, se você está se sentindo sozinho, mas para que você ame, você já está pronto para amar essa pessoa como Cristo amou a igreja? Não, aí não, né? Aí, então vai continuando jejuando aí, vai orando, vai pegando esse alimento do céu. Irmão, é simples assim. As meninas é a mesma forma.
Senhor vai fazer uma disjuntora. Você está pronta para servir, ficar ao lado, companheira, circundar o seu marido, você está pronta? Não, primeiro eu, depois eu e é comigo. Então, minha irmã, continua jejuando, minha irmã. Fica aí, e de boca fechada. Entende, irmão? Estou falando. Paulo aqui, ele não abriu mão dos princípios. E é sobre isso que o Senhor está falando conosco nesse tempo, né? Paulo, ele entendeu que os homens, quando começaram a ver o desespero ali, vai bater e vai cair vai bater no banco de areia e vai quebrar tudo. Não, então vamos pular tudo. Não, ninguém vai pular não. Vamos matar todo mundo aqui. Vamos matar. Por quê? Senão... Aí Paulo falou... Aí o comandante falou, não, peraí, quem sabe nadar, vai nadando, sabe? Vamos com calma. É trazer paz em meio ao caos. Você e eu precisamos trazer paz em meio ao caos. Tá lá, a mãe falou alto, o pai falou alto, a filha falou alto, o filho falou alto, o marido falou alto, a esposa falou alto, o tio, a tia, não importa, o patrão falou alto, o vizinho falou alto, não importa. Traga a paz. Seja agente da paz. Condutor e condutora da paz. É sobre isso. Paulo falou assim, olha, ninguém, não vai matar ninguém. E foi descendo, quem sabia nadar foi primeiro, não sei o quê, bababá, e chegaram. Se a gente perceber o capítulo 28 de Atos, Paulo chega na ilha, o que acontece? Muita gente se converte. Irmãos, isso que está acontecendo com a gente é só nuvem de fumaça. Existe um pano de fundo nisso tudo. Paulo precisava estar vivo para que o evangelho chegasse até nós. Então existe um pano de fundo em tudo isso que nós estamos passando. Lembra que o Senhor falou, será que não foi para isso? Falou para Esther, né? Será que não foi para isso que você foi levantada a rainha? Será que não foi para isso que você está vivendo da forma que você está vivendo? Mas sem perder esse princípio, que Paulo em momento algum perdeu o princípio. Ele diz o texto que ele quase perde, mas o Senhor manda o socorro. Não diz a palavra do Senhor que Ele não envia nenhuma tentação, nem nada que possa nos afligir, maior do que a gente pode suportar. Mas antes, a gente tem que continuar lendo o texto. Antes Ele envia o socorro. Então, quando a coisa vier, você precisa se lembrar. Opa, peraí. Deixa eu ver que eu ainda não vi o socorro de Deus. Às vezes o socorro de Deus é só ficar de boca fechada. É o socorro. Deus te lembra que você tem boca e que está abrindo demais. É para fechar. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, a regra ali para eles tivessem vida era permanecer no barco. Precisamos, nesse momento de desespero, no casamento, né? A gente até conversou muito sobre isso. No casamento, gente, já não dá mais. Pelo amor de Deus, ele fala A, eu falo B, ela fala B. Gente, não é para sair do barco. Fica aí. Ninguém vai morrer, nem um fio do cabelo. Em nome de Jesus. Aleluia. Não precisa ter medo. Por que eu não vou ter medo? Porque diz a palavra do Senhor que o amor, né? O fruto lança fora todo medo. Olha aí. Então eu preciso aprender a amar. Senhor, se eu estou cheia de medo, se eu estou cheio de medo, é porque eu ainda não aprendi a amar. Eu preciso aprender. Então vamos lá, permanecer e não ter medo. Amém? E por fim, o alimento. Eu preciso me alimentar das coisas do céu. Veja o quanto a gente tem se alimentado das coisas da terra. Não, peraí, para resolver isso aqui, eu pego emprestado aqui, aí faço assim, sabe? Aqueles caras do sinal, malabare. A vida da gente, e ainda mais se a nossa vida não é só a gente, tem outras pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente fica vivendo de malabar e a família da gente está, se despedaçando. Mas em nome de Jesus nós vamos permanecer, amém? Nós não vamos ter medo e vamos nos alimentar. Por quê? Quanto eu já me alimentei com a água até aqui,
Tá aqui? Não, preciso de mais, Senhor. Não, tá bom. E vai subindo, e vai subindo. Até eu não conseguir mais andar. E eu vou mergulhar em Deus. Eu quero esse alimento. Deus, sabe, ser... eu e Deus ser uma coisa só. Em meio às tempestades. Porque a Bíblia garante, no mundo vocês vão ter aflições. Então essas tempestades, sabe, não foi uma coisa no passado. E tem um detalhe, irmãos. Às vezes, até lembrando uma coisa que a gente estava orando mais cedo, não é uma tempestade do tipo assim, como aconteceu com a nossa irmã, né? Caiu lá, bateu com a cabeça, né? Uma coisa, uau, uma coisa... Às vezes não é isso não. Às vezes são raposinhas, irmãos. Tá tudo bem, não sei o quê, mas você percebe, porque o amigo Espírito Santo, ele fala, hein? E a gente acabou esse tempo de a gente dizer para ele que uma coisa falou comigo, né? Quem fala com a gente é o amigo Espírito Santo. É ele, não é uma coisa. É o amigo Espírito Santo que fala com a gente. Já foi tempo da gente pegar e falar assim, olha, não, eu vou ouvir, peraí, eu quero, o Senhor, ouve a voz do Senhor. Parou, vou ouvir, o Espírito Santo vai falar. A coisa vem e o Espírito Santo vai falar. Ele vai te ouvir, porque quando Paulo estava aqui, todo mundo perdeu a esperança, o Senhor trouxe para eles, olha, toma aqui o resultado, toma aqui um alimento. Ninguém, a palavra que vai mudar, e a palavra que hoje vai mudar a nossa vida é essa: ninguém vai morrer, ninguém vai morrer, nem um fio de cabelo seu vai cair, em nome de Jesus. Quando eu falei porque era sutil, é assim, você fala coisas, sabe, acontecem coisas muito tranquilas, sem briga, gente. Pior coisa numa relação, de qualquer âmbito, tá? Não estou falando só de casal, não, qualquer âmbito. É quando assim, e aí, como é que tá? Tá tudo bem. E aí, como é que tá? Tudo bem. Tudo bem. Mas você sabe que não está bem. Tem alguma coisa na engrenagem que não está bem. Porque o amigo Espírito Santo já falou que não está bem. E aí, não adianta continuar perguntando o que está vendo. Vai para o joelho. Come dessa comida. Para de ser rixoso, para de ser rixosa. Vai para o joelho. Por que é tão fácil para a gente pegar na árvore assim? Entende? Porque é trabalhoso buscar Deus, sabe? Tomar decisões rápidas, assim, pá. É mais fácil, irmão. Dá menos trabalho. Não, tá tudo, daqui a pouco vai resolver, vai estar tudo. O Senhor não quer mais que você viva assim, passando cheque, mandando Deus assinar. Deus não quer mais. A fé é uma verdade, é a firme fundamento das coisas que não se veem, mas creem. É verdade, mas tem que estar pautada na palavra de Deus. Não pode ser inconsequente, sabe? Aquela coisa inconsequente. Não, eu vou... Por exemplo, a gente aqui, né? Trabalha por conta própria. Amanhã eu vou comprar... sei lá, um Rolls Royce, sei lá, um carro grande aí, desse aí, que eu gosto de carro grande, né? Vamos lá. Aí, com que dinheiro? Não, bota no cartão. Não, mas o cartão não tá... Ah, então pede o filho. Não. Ah, do filho não dá? Pede a irmã ali. Irmã, você tem o cartão. Gente, isso não é fé, gente. Isso não é fé. É qualquer outra coisa menos fé. Põe a mão aonde dá, irmãos. Paulo estava preso. Talvez a sua prisão hoje seja essa, entendeu? Faz as coisas por fazer. Pode ser isso. Mas o Senhor está aqui para dizer para você assim, olha, primeiro, já fez? Pede perdão. Pede perdão. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pede perdão a quem pode te perdoar e te redimir desse caos da culpa. Pronto. Pediu perdão? E agora fala, Senhor, e agora? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo, papai? E aguarda nele. Não, mas
ela já está indo embora, ele já está indo embora. Ah, mas senão a porta vai fechar e já está batendo aí. Não vou sair. Não vou sair. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Porque uma hora, quando ele perceber que você já não vai aguentar mais, ele vai mandar o anjo falar contigo. Porque foi assim que foi com Paulo. Em nome de Jesus, meus irmãos. Não arrebente o leme como os caras fizeram. Meu Deus, não pode arrebentar o leme. O leme é que vai dar direção nas coisas. O Senhor Jesus é o nosso leme. Em nome de Jesus, que possamos abrir os nossos olhos. Veja o tipo de conversa que eu e você estamos tendo. Se você olhar, de repente você está sentando e levantando, e as conversas são as mesmas. Não muda nada. Como é que você e eu podemos ter uma experiência assim com o Senhor? Como vamos dar testemunho? Não de que comprou uma casa. Gente, a pessoa ali que trabalhava vai comprar uma casa também. Entende o que eu estou falando? Olha, estava difícil e eu tive uma experiência do amigo. Sábado, estava em casa e falei assim: pai, eu sempre falo com o Senhor toda hora, fico pai. Aí falo, Jesus, em nome de Jesus, aí falo com Jesus. Mas e o Espírito Santo que já mora aqui dentro? Eu queria alguma coisa assim, bem diferente. Ele é meu amigo, gente, ele é nosso amigo. Então ele sabe o que a gente, naquele momento, como é que você está, né? E aí, eu estava ali na sala e ele me deu um texto assim da palavra dele, sabe? Acho que eu já tinha lido, até porque na leitura anual eu já tinha passado por esse texto. E eu falei, só um amigo pode trazer umas coisas dessas, gente. É sobre esse tipo de testemunho que eu estou falando, entende? Paulo, quando ele falou assim, olha, está tudo quase acabando, mas o Deus a qual eu sirvo me visitou essa noite. Que eu e você tenhamos esse testemunho, irmãos. O Deus... está todo mundo sendo mandado embora. Olha, o Deus a qual eu sirvo me falou essa noite. Todo mundo aqui vai pegar... O Deus a qual eu sirvo falou comigo essa noite. Mas vai ser a rua toda. O Deus a qual eu sirvo... O Senhor quer te levar para fora. Igreja é isso, é para ir para lá. Aleluia. É tempo de testemunho, irmãos. Paulo pôde ser um agente de paz, um agente de calmaria. Que seja assim em nossas vidas, nesses próximos dias. Dia 27 está chegando aí, né? Vai ser o encontro com o jardineiro. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, vocês não têm noção, homens que estão aqui, vocês estão aí na internet, meninas que estão... Vocês não têm noção como Deus tem conduzido esse encontro do jardineiro, gente. A gente não consegue dar um passo para fazer nada, nem para decidir quem vai pregar, nós não teve como a gente fazer. O que vai colocar, o que não vai colocar, vamos fazer tal coisa. Aí fica todo mundo parado assim, sabe? Aí o amigo vai e orienta como fazer. Gente, me perdoa você, e eu vou falar a verdade. Você que não veio orar ontem às 7 da manhã e podia ter vindo, perdeu. Irmãos, a gente estava sentado aqui e não tinha, sabe aquela religiosidade, aquela doutrina, seja lá o nome que você queira dar. Agora, irmã, ora aí por isso. Não foi nada assim. A gente estava aqui, aí daqui a pouco um abriu a Bíblia e começou a orar. Daqui a pouco, é isso, esse momento, gente, ninguém vai arrancar da gente. Sabe, por que o Senhor preparou esse momento para quem estava aqui? Porque vão vir tempestades. E a gente vai falar assim, não, o Deus que eu sirvo,
disse assim, assim, assim. Você tem esse tipo de experiência? É sobre isso que Deus está falando, irmãos. É sobre isso. Ah, mas eu tenho o que fazer. Quem é que não tem o que fazer? Quem é que não tem? Todos nós trabalhamos, todas nós temos coisas da casa para fazer, todos nós temos que trazer o pão, né? Os meninos aqui trazer o sustento, todos nós temos. Mas enquanto o amigo não for a prioridade, vai viver de migalha, vai viver. E a tempestade vai chegar e não vai tomar essa posição. É simples assim, irmãos. Simples, não vai tomar. Sabe por quê? Não é que não queira, não. Tem um detalhe, não é que a pessoa não queira tomar a posição. É porque não tem força, não tem nada dentro. E nós só podemos entregar o que temos dentro. Eu chego aqui, faço um carinho na irmã. Por quê? Eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. Eu tenho isso, então eu chego aqui e faço um carinho na irmã. Mas se eu não tenho isso, eu vou dar o quê? O que eu tenho. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós tomemos essa posição. Que Paulo, as tempestades vão acontecer. Mas a gente já lembrou, né? Que a bondade do Senhor vai nos seguir. A bondade do Senhor sempre nos seguirá. Sempre vai nos seguir. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ou agradecer? Eu não sei, deixa eu ver o que o amigo quer. Que agora, gente, pensa em alguém que não quer mais fazer nada. Mas a apóstola já não queria fazer? Sim, mas não conseguia. Quando eu vi, eu já estava fazendo diferente. Não quero mais, irmãos. A igreja não é nossa. Aquelas crianças aqui, tia, nós vamos lá na sua igreja. Eu falei, não, filho. Ah, mas ele é uma criança, você não precisa corrigir. Preciso sim, porque ele vai se tornar um dia adulto e vai dizer que a igreja é minha. A igreja não é minha. A igreja é do Eterno, nosso Pai. Entende o que eu estou falando? Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer. Oh, meu amigo Espírito Santo, muito obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado porque o Senhor não mentiu e nem omitiu de nós que nós teríamos tempestade, viveríamos tempestade, Senhor. Tu também não nos omitiu que várias pessoas, na multidão de conselhos, tu também falou para a gente sobre a multidão de conselhos, Senhor. Mas, Pai, obrigado, Pai, porque a semente, a palavra que veio ao nosso coração quando nós começamos essa caminhada, ela não se apagou, Senhor. Então, quando vieram os conselhos, quando vieram as tempestades, Senhor, nós nos lembramos da palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós, pela mente que nós temos, a tua palavra nos diz que a nossa mente é de Cristo. Obrigado pela mente, Senhor. Na nossa mente não tem confusão, Senhor. Pai, obrigado porque todo espírito de esquecimento, não importa se é criança, jovem ou idoso, está repreendido em nome de Jesus. A nossa mente é mente de Cristo. Muito obrigado. Obrigado também, Senhor Deus, porque tu continua sendo aquele que governa as nossas vidas. E nós queremos declarar nessa noite: tu és o governador das nossas vidas. Tu és o governador das nossas emoções. Nós não vamos mais viver sobre o mover das nossas emoções. Paizinho querido, quando alguém gritar, nós vamos calar ou então falaremos baixo. Seremos agentes da tua paz. Agente de paz. Senhor, talvez aquele que gritou, aquele que chorou, aquele que usurpou o nosso direito, Senhor Deus, ele não só precise de uma palavra de paz. Senhor, e nós queremos ser essa pessoa, Pai. Pai, por isso nessa noite, sonda os nossos corações, Pai, e vê se há algum caminho mau, Senhor. Sonda-nos, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho querido. Nós já te louvamos, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia.